a gente ainda está no nível do chat GPT. As empresas estão descobrindo agora que elas podem ter um chat GPT privado e não compartilharem os dados que ela colocam no prompt para a OpenAI. Elas estão aprendendo agora que elas podem ter uma memória e uma persistência individual para aquilo. Em algum momento elas vão descobrir o RAG, que elas vão poder ter uma inteligência que elas vão poder utilizar com seus próprios dados. E isso vai se movimentar e vai gerar uma competitividade muito grande, né? Será que num futuro menos distópico, pensando no menos distópico, não vamos ter aqui uma disparidade de competição, talvez, nesse sentido? É que, vamos lá, eu não sou uma pessoa futurista que planeja o futuro, mas eu acho que uma coisa que vai A começar... ideia aqui é cagar regra, a gente caga regra. Tá bom. Eu não acho que a inteligência artificial ou a inteligência artificial generativa resolvem qualquer problema, ou que devem ser aplicadas para qualquer situação. E eu vejo que muitas vezes a galera quer estar num hype e quer só falar que tem inteligência artificial ou inteligência artificial generativa. Então, acho que tem ali Isso desde sempre, né? Independente da IA, independente da IA, microserviço, todo mundo queria ter microserviço também. a gente está falando aqui de um problema que se chama ego, né? Então, Infelizmente. eu quero falar que eu fiz isso para poder colocar no meu currículo, para poder falar que eu fiz. Para que depois eu coloque lá que eu coloque em produção e que não importa que está funcionando A ou não. operação que se vire. Exatamente. Então, assim, acho que a gente tem um problema, talvez no DNA humano, que faz com que, às vezes, a tecnologia ela tenha um problema para ser implementada. Por isso que eu falo que a tecnologia por si só ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela pode ser aplicada e resolver diversos problemas. O que estraga a tecnologia é uma pecinha chamada ser humano. Por isso que eu gosto de falar, e por isso que eu comentei que nós não estaremos preparados para nenhuma tecnologia, porque existe um fator humano que sempre vai querer levar vantagem, que sempre vai distorcer o meio para poder fazer alguma besteira, né? Então, um lápis ou então uma caneta. A essência do lápis da caneta é escrever, fazer anotações, coisas do gênero. Mas uma pessoa de cabelo comprido pode usar o lápis para prender o cabelo. Ele vai estar sendo utilizado por uma função que não é característica da sua essência. Você foi Certo? fofo agora, bem fofo. Lógico, enfim, tem que pensar em outras analogias, né? Isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que assim, a tecnologia ela vai ter um princípio e uma essência que ela quer respeitar. Inteligência artificial generativa, não querem substituir o ser humano, deixar isso aqui claro. Não querem... Às vezes não querem porque eles não têm desejo, né? São Exatamente, não ferramentas. querem roubar dinheiro Isso. de ninguém, não Eles querem não querem. enganar ninguém. Se eles querem é porque alguém tá mandando eles fazer pra fazer isso por eles. Sempre tem o ser humaninho, filho da puta, no fundo. Pensa nisso. Mas qual que é a A IA função? não tem ego, ela não tem vontade. Mas qual que é a função da IA? Qual que é a essência da IA? É reproduzir um comportamento humano, um comportamento específico para que você consiga, com isso, aumentar a sua produtividade. Então, se você chegar e colocar uma IA num processo que não é adequado, você escala desperdício. Se você colocar a IA num processo que está otimizado, você escala benefício. E beleza, essa é a função da IA. Não é substituir ninguém, é só dar escala ao processo que foi implementado e dar autonomia para o ser humano usar o seu potencial, que seria a sua criatividade, sua capacidade de pensar fora da caixa, coisas que a inteligência artificial ainda não está preparada para fazer, certo? Então, se a gente tirar o ser humano da função, da equação, eu entendo que a gente poderia falar que a sociedade está preparada, mas não dá para tirar o ser humano da sociedade, né?